Olá! Estamos aqui hoje para mais um bate-papo com gestor escolar. E hoje eu estou trazendo aqui para a minha companhia e a sua companhia a gestora pedagógica Gabriele Tomasi. Seja bem-vinda, Gabriele. Obrigada, Suzana. Boa noite. Obrigada pelo convite. Então, a Gabriele está vindo aqui hoje conversar com a gente sobre como é ser um gestor dono de uma escola. Olha, pessoal, que exercício. Já tive um making-off aqui daqueles. Passar pela pandemia, manter o seu negócio aberto, acreditar nele, não é para qualquer um, não. Então, hoje ela vai dividir isso tudo com a gente. Então, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E eu vou perguntar assim para você como foi a sua trajetória na educação. O que te levou a chegar até hoje, ser dona de uma escola já há alguns anos? Isso, é assim, na verdade eu sempre quis ser professora, né? Desde pequenininha já era aquele sonho e justamente por não conseguir, antes de casar, né, ter dado continuidade a esse sonho, porque casei cedo, né? Tive filho cedo, então eu meio que deixei o sonho de lado. Então quando os filhos entraram, né, na idade escolar, eu fui, né, aos poucos me incentivando mais, né, gostando mais de como fazer, como querer isso, né, eu quero isso para mim. E com isso eu mesma fui me especializando, fui fazer formação de professores, aí arrumei meu primeiro emprego, eu mesma paguei minha faculdade em pedagogia, fui fazendo minhas pós-graduações, né, que hoje eu já estou na quarta, mas ainda pretendo continuar mais. Fiz neuropedagogia, psicopedagogia institucional e clínica, fiz educação especial inclusiva, todas voltadas para essa área de educação, né? E ainda pretendo continuar. Tenho um sonho também até de chegar a fazer um mestrado, e eu sei que, né, vou conseguir, porque eu acho que a nossa palavra sempre tem poder, né? Mas assim, em ser gestora escolar, eu falava, o dia que eu quiser, o dia que eu tiver minha escola, eu pretendo fazer assim assado. Mas não sabia que não tinha aquela condição, né? E o meu maior apoiador foi o meu marido. Ele que sempre acreditou. Ele que sempre acreditou em mim. Mas falava por falar. O dia que eu tiver minha escola, pretendo fazer isso assim, assim. Um belo dia, ele mesmo passou por um local e viu um imóvel que estava para alugar. E ele me chamou até lá e falou, vamos ali dar um pulinho. Isso eu já trabalhava, inclusive, há 3 anos como coordenadora de uma outra escola, né? Aí ele falou assim, vamos dar um pulinho num lugar ali que eu queria te mostrar um negócio. Eu falei, tá bom. Aí eu passando, ele falou que essa casa aqui tá para alugar. A princípio eu até pensei, eu falei, gente, será que ele tá querendo mudar? Mas não, aí ele mesmo foi falando, não, porque eu vi essa casa aqui, achei a sua cara para ver uma escola para você. E eu fiquei meio assim, eu falei, sério? Ele falou, Aí fomos, né? Mas sabe quando você entra no local e você já vê todos os espaços? Uau, que legal! Assim, isso aqui vai ser isso aqui vai ser, né, a sala, isso aqui vai ser o refeitório. Eu já tinha visto todos os projetos na cabeça e isso foi muito, assim, inspirador para mim, né? Porque eu fiquei um certo tempo meio, né, em choque, assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Mas tudo foi idealizado por mim, desde o desenho do uniforme até os projetos, né? Assim como os espaços mobiliários, tudo foi idealizado por mim, né? Pensado, feito, tanto é que o conteúdo programático foi todo feito por mim também, eu fiz muitas pesquisas, então eu sempre gostei disso e não esperava que eu fosse conseguir dar conta. Lógico que a gente não acerta sempre, né? Em algum momento a gente acaba, né, precisando rever o que você já fez para poder estar sempre melhorando, mas assim, é muito gostoso. Nossa. No final vale a pena. Eu estou impressionada, vou falar com você aí. Você reparou que essa escola nasceu do coração dela? Foi. Nasceu mesmo, né? Até o nome foi criado por mim, porque assim,
Quer dizer, criado que eu digo, lógico, é um nome que já existe, né? Pode falar. Aquarela, né? Que é a creche escola Aquarela da Freguesia. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, exato. Mas até hoje nós temos lá um conteúdo na escola que os alunos do fundamental, a professora me chama na sala para perguntar do porquê da escola, como foi a criação do nome. Aí eu sempre falo, a minha inspiração veio de criança, que tinha uma propaganda da Aquarela que passava, não sei se você lembra. Da canetinha. Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Então aquilo me inspirava, assim, eu adorava aquela propaganda. E o nome veio assim, é isso que eu quero, Aquarela. E dali foram surgindo, né? Todas as partes que precisavam ser feitas. Tive apoios, né, de pessoas que entendiam do assunto, né, para poder ajudar a montar as particularidades da escola, né, os planejamentos e tudo, mas tudo foi criado por mim. Tenho hoje também uma equipe maravilhosa, que é um pessoal que veste mesmo a camisa, né? Lógico que às vezes a tia Gabi, né, como eu sou conhecida lá, ela é sempre um pouco exigente, mas eles têm em mente que essa minha exigência é de fato sempre pensando na criança, no bem-estar da criança. Então todos acabam comprando essa ideia. Que bom. Você atende qual público? Então, nós temos do berçário, né, que começa de 3 meses. Nossa, mas não são 4 meses, não? Já com 3? Se a mãe precisar voltar com 4 meses, é esse o pensamento da escola. Ela tem que fazer uma adaptação antes. Então, ela precisa conhecer o nosso trabalho, né? Precisa estar perto. Porque se você retorna ao seu trabalho, por exemplo, com 4 meses, como que ela vai poder participar desse momento? Então, é direto da barriga para a escola Aquarela. Não, porque eu estou entendendo assim. Basicamente. Mas, assim, de fato, esse público ainda não chegou, né? Até hoje só iniciaram crianças com 4 meses e meio completo já. Agora, Gabi, vou chamar de Gabi. Claro. Gabi, esse trabalho com crianças muito pequenininhas, com berçário, é um acolhimento familiar, né? Sim. Não é só a criança, porque eu já trabalhei em escola de educação infantil com berçário e você vê muitas vezes que a criança se adequa numa boa, mas a preocupação é a melhor adaptação, é a melhor adaptação que eu costumo dizer. Um exemplo, se eu for uma criança com 1 ano, 2 anos, então ela já reconhece, né, quem é o papai, quem é a mamãe, então é um pouco mais difícil essa adaptação. Mas uma criança com meses, a adaptação ela é muito mais leve, muito mais suave, porque ela vai, né, se adaptar ao ambiente mesmo, né? A criança estando bem acolhida, bem alimentada, né, sempre limpinha, né, com essa preocupação de fraldas e tudo mais. Então, ela sempre não vai ter o porquê estar chorando, né? Com exceção quando ficam doentinhas, lógico. Mas no caso de uma criança com 3 meses, geralmente a adaptação de fato é da mãe. Mas eu sempre faço assim, pego nas mãos e falo assim, olha, você acredita na gente? Você confia na gente? É isso aí. Tá? Então é isso que eu quero que você sinta, que substituir o amor de pai e mãe nunca iremos, mas o carinho, com certeza o seu filho vai ter aqui. E você usou uma frase que a gente costuma dizer, se você, mãe, não acredita na escola, você está negando o nosso trabalho. A criança também não vai acreditar. Porque nós trabalhamos lá a partir dos 4 anos. Então, você tem mãe de criança de 4 anos que parece que a criança tem 4 meses. Né? E assim, você percebe exatamente que não cortou o cordão, gente. Tem que deixar a criança evoluir. Vamos soltar a criança. Justamente até nas adaptações eu costumo falar isso. Olha, mesmo que a criança esteja chorando, eu sei que corta o nosso coração, mas você tem que pegar e colocar no nosso colo. Porque se fizermos ao contrário, ela vai interpretar. Sim. Justamente parecer que nós estamos arrancando do seu colo. Então, você precisa colocar no nosso colo, que com o tempo ela vai entendendo esse corte de vínculos, vamos dizer assim, vai entender que a escola é um local legal, que aqui ela vai vir para brincar, vai compartilhar com seus amigos, né? E em casa vai ter a mamãe, que ela vai estar sempre vendo.
Então é isso, dessa forma que eu geralmente falo com as nossas mães lá da escola. E aí você vai até, quer dizer, pega então a educação infantil, que é creche da escola, até o primeiro segmento do ensino fundamental. Isso, após a pandemia nós pegamos a licença, né? Porque foi onde eu vi a necessidade de darmos continuidade. Antes nós tínhamos apenas a educação infantil, que sempre foi meu sonho, né? Assim, de consumo, amo. É o meu, assim, meu xodó é a educação infantil. Mas justamente por fazermos assim um excelente trabalho, que eu considero, não estou só vendendo meu peixe não, mas assim, eu amo o que eu faço, né? Então eu sei do meu... das suas especificidades ali. Isso, eu sei da minha contribuição, né, para esse segmento. E as mães sempre pediam, poxa, tia, você tem que colocar o fundamental, você tem que colocar o fundamental, mas me batia aquele medo. Eu falei, gente, como que eu vou lidar com um pré-adolescente depois? Será que, né? Eu sempre tinha esse medo, mas após a pandemia eu vi, de fato, essa necessidade da gente poder crescer. Que bom, que aí você pode ampliar todo esse seu oferecimento de amor, né? Porque a gente vê o cuidar e o educar e o amar. Exato. Né? Embora se diga binômio na educação infantil, cuidar e educar, eu digo que é um trinômio, que é cuidar, educar e amar. E você pode ampliar isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Gabi. Claro. Como foi passar pela pandemia, você como dona de escola? Porque, sim, a gente sabe que as crianças saíram da escola, você teve que criar situações para você continuar existindo, e o teu negócio, o teu sonho, tua vida impactou. Como é que foi? Fala pra gente. Foi bastante, né, difícil. Assim... Desculpem até eu ter que dar essa travada, mas assim, eu tenho que pensar direitinho no que eu vou falar, porque foi assim, bastante delicado, né? Antes da pandemia, né, houve até o falecimento de uma pessoa muito próxima, que foi a mãe do meu esposo, né? Até com... foi de câncer, e logo em seguida, entrando a pandemia, eu também descobri um câncer em mim, já estava na investigação de um outro, que era câncer de mama. Então, até é bom, eu acredito que de estar falando sobre isso, porque o autocuidado, ele é tudo, né? Justamente, eu descobri ambos bem no início, porque eu estava sempre me cuidando, né? Indo a médicos. Então, isso eu acho muito importante também falar sobre isso. E eu fiquei muito preocupada com meu esposo, porque como a minha sogra tinha acabado de falecer e logo em seguida descobrimos o nosso, né? Mas veio a pandemia. E a pandemia começou. Alunos de educação infantil, foi onde nós descobrimos assim, gente, é uma coisa tão importante a educação infantil, e de fato os pais muitas das vezes não têm esse olhar. Sim. Não acreditam na potencialidade da criança. Sim. Eles até pensam que a criança vá à escola nessa faixa etária para brincar. E não se trata só disso. Ele vai aprender brincando. Exato. Né? É diferente. E você vê uma criança, a diferença de uma criança que entra numa faixa etária bem pequena para a diferença de uma criança que já entra na escola numa fase maior, uma faixa etária maior. E um pai atrás do outro pedindo para tirar. Eu já comecei a entrar até em pânico para atender celular, né? Foi daí até que eu falei, gente, eu preciso ter o fundamental também, né? Para poder os pais acreditarem que não se trata só de educação infantil, o ensino fundamental se trata também como um todo, né? Um ligando o outro faz parte da educação. Sim. Que a gente está ali como base para eles. Consolida um trabalho seu. Exatamente. E após essa questão do câncer, né? Que eu fui fazendo meus tratamentos e tudo mais. Aí meu esposo, como ele acabou recebendo uma herança, né, familiar, então ele quem acabou
investindo nessa parte, porque se fosse depender mesmo somente de tudo aquilo que nós tínhamos que pagar, o dinheiro com certeza não daria, né? Então, assim, eu acho que até que nos ajudou o Senhor. Amém. Não só fortaleceu a ele, quanto a mim também. E hoje nós estamos aqui para contar a história, né? Que foi difícil, muito. Nossa, então eu estou ouvindo Mas... aqui. Olha, vou olhar para você agora. Estou ouvindo a história de uma mulher que sonhou com uma escola, mas antes ela deu lugar à criação dos filhos, né? Ela exerceu seu papel de mãe, mas assim que ela pôde, ela retomou o sonho dela. Em seguida, ela continua sonhando com aquela escola, e aí o seu esposo lhe proporciona esse presente, né? Coisa linda, né? Coisa linda. Ó, honra aí, hein? Bom, e aí ela vai e cria escola. Nisso ela vai passar pela pandemia, se percebe doente, ganha essa força, porque é uma mulher forte que está aqui do meu lado, né? E ainda pensa em crescer a escola. Gente, que coisa linda. E às vezes você vê pessoa que tem 1/3 disso e está choramingando, não é verdade? Tem. E você ainda tem muito para dar aí, para fazer essa garotada crescer. Que exemplo, pessoal. Que exemplo. Então, assim, você é gestor, você está olhando a criança, você está formando seus professores, oferecendo um acolhimento familiar, e você também está cuidando de você. Porque essa escola é a tua vida, pelo que eu estou vendo aqui. Essa escola é o teu combustível, não é? Com certeza. Eu durmo e acordo pensando em escola, né? Aí, assim, a gente sempre escuta falar que em casa precisa entender. E, de fato, né? Meu esposo já trabalhou comigo lá um período, e hoje ele vê, né, como que é essa dedicação. E ele é o meu maior, assim, apoiador em tudo, né? O que precisa fazer, os finais de semana, nós estamos juntos lá na escola, porque tem sempre uma manutenção ou outra, né? Que a gente precisa dar essa continuidade, e ele está sempre junto comigo. Sim, eu costumo dizer que eu tenho 2 filhos em casa e 850 na escola. Eu imagino que você também. Cada um pequeno que entra ocupa um pedacinho do coração da gente. Tem crianças lá que falam que querem ser meus filhos. Deixa a mãe escutar isso. Eu falo para as mães: você acha que eu vou perder a oportunidade? Ela disse que quer ser meu filho. Vou roubar pra mim. Aí elas até brincam assim: eu só deixo na escola. Mas eu te pergunto, Gabi, você tem sonhos para tua escola? Tem. Muitos, né? Tem vontade mesmo de crescer, né? A escola, não só com infraestrutura, quanto investir também em partes tecnológicas, que eu acho muito importante para esse desenvolvimento das crianças, né? Hoje o que me impede mais um pouco é justamente porque pós-pandemia ainda estamos galgando, né? Mas eu tenho fé que eu vou conseguir. É isso aí, vai sim. E assim, ela gosta de estudar e ela mostra pra gente que um gestor não pode parar. Não é? E assim, por que você optou ir por esse ramo de estudo da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia? Compartilha com a gente. Então, isso tudo aflorou justamente por conta dos filhos, né? Meu filho, na idade escolar, por exemplo, ele apresentava algumas dificuldades. Só que eu não via com um olhar assim, porque tem alguma coisa. Não era isso, mas aquilo me causava curiosidades em querer saber do porquê que muitas das vezes ele apresentava aquelas dificuldades, e me doía também a forma de avaliação com ele, né? Algumas vezes, né, com rotulações, então isso me incomodava um pouco. Então, eu comecei nessa parte, a minha primeira pós foi em neuropedagogia, que eu até pensei assim, gente, todo professor, ele é praticamente um psicopedagogo, né? Então, eu quero fazer uma coisa diferente. Aí, eu fiz neuropedagogia, o que me abriu, assim, um leque, um olhar diferenciado para as crianças, né? De forma assim, gente, é isso aqui. Foi aí que eu comecei a perceber, a criança, ela é um ser humano. Ela não é só aquele serzinho que chega na escola, vamos brincar, vamos fazer isso. Não, ela tem sentimentos como um adulto, como todos nós, né? Então, assim, por que tá chorando? Então, a gente tentar entender do porquê.
Por que bateu no coleguinha? Então, por que foi feito desta forma? Então, tentar fazer com que ele se coloque no lugar do outro também. Olha, pode bater no amiguinho. Então, dessa forma assim que a gente trabalha. E no caso do meu filho, como isso me incomodava, essa questão da avaliação, tanto é que meu TCC foi voltado por formas de avaliação, né? E até que eu encontrei uma escola que foi assim, a cereja do bolo, né? Que teve esse olhar diferenciado para ele. Né? Que teve esse olhar assim de pegar, não, mas por que ele não está brincando como as outras crianças no pátio, correndo? Por que ele está tirando notas baixas? E quando ele não conseguir atingir as médias, o que a gente pode estar fazendo para estar conseguindo, né? Com que ele almeje chegar a esta média. Então, isso tudo, para mim, fez uma grande diferença, porque eu sempre fui assim, meio metida, vamos dizer assim, nas escolas dos meus filhos, né? Eu chegava, sempre conversava com os professores, diretores, sempre procurei ser muito amiga deles, né? Porque eu queria que eles entendessem isso. Olha, eu tô aqui, tá? Eu tô para poder ajudar no que for preciso, porque o meu intuito era formar cidadãos. No caso dos meus filhos. Então, e me preocupava com o que eles estavam aprendendo. Então, quando eu ia até os professores ou até os coordenadores das escolas para conversar com eles, eles entendiam. E justamente por isso, eles tinham esse olhar diferenciado, passaram a ter esse olhar diferenciado com meu filho. Fiz até algumas avaliações com ele e sempre dava, seu filho não tem nada. Aí você ficava mais encafifada ainda. Meu filho não tem nada, mas ele não tá aprendendo. Aí é aquela situação, né? Exato. Parece eu. Vou lá na loja plus size e falo, nossa, mas você não é cliente aqui. Aí eu vou na outra loja, não, mas você não é cliente aqui. Aí eu fico com crise de identidade. Eu sou o quê, afinal? Não é? Exatamente. A mesma coisa acontecia com ele. Porque, assim, fui em 2 especialistas e até que eu acertei com uma, que foi até minha professora, né, tanto na neuro quanto em psicopedagogia. Me deu aula, a professora Deise Serra, maravilhosa. Eu fiz uma avaliação com ela, ele deu... Olha, seu filho não tem nada. O que aconteceu com ele, que ele não teve uma base para ele dar o início ao estudo. Então, quando ele está estudando, ele se perde. Então, aquela base que é hoje justamente o que eu faço, que é o meu ramo de trabalho, né, de educação infantil, e o início desse ensino fundamental... Uma pré-alfabetização. É o que faz a diferença na vida da criança. Sim, porque com o advento da pandemia, crianças não frequentaram a educação infantil. Porque ver um vídeo em casa é muito diferente. Está experimentando pular, saltar, baixar, agachar, para cima, para baixo. Esse ano mesmo eu recebi várias crianças que os pais falaram assim, foi bebê de pandemia. Sim, aí o que acontece? A gente, quando pega o menino com 6 anos do Fundamental 1, você olha, ele não tem um trabalho corporal. Ele não sabe sentar, ele não sabe andar, não sabe subir escada, descer. Exatamente. Gente, coisas básicas você percebe. E que fazem toda a diferença no momento da alfabetização. Toda, porque você precisa trabalhar o corpo, trabalhar a tua motora grossa, a tua questão da lateralidade, os teus espaços, para depois você poder, chegar no espaço do caderno. Exatamente. Não é? E segurar um lápis. Então, tem tanta coisa que você tem que fazer antes de poder chegar a esse momento, que assim se torna injusto com uma criança colocá-la diretamente na sala de aula. E a gente percebeu assim como foi sofrido. Eu estou falando pela minha experiência, só corroborando a tua fala. A gente percebe como foi sofrido essas crianças que não tiveram essa vivência e foram lançados. Não é? Eu tive uma criança que ela olhava para a professora e dizia, você não é minha tia, é aquela, porque aquela tinha sido nos dias anteriores da pandemia. Não, essa não é minha sala, é aquela. Ou seja, a criança ficou confusa, não é? E a gente teve que se adequar a isso. Mas, Gabriele, me diz uma coisa. Como está sendo, então, essa experiência agora de você ter o fundamental junto com a educação infantil e ter que gerir esses 2 segmentos? Olha, para mim está sendo maravilhoso. Estou adorando, né? Porque, assim, são crianças ótimas, né?
A grande maioria ali veio já de pequenininho comigo, então deu continuidade. Então, são crianças que eu já conheço. Tem um ou outro lá que são novos, mas também, de qualquer forma, contribuem com os outros, né? Continuam sendo maravilhosos. Eles são muito bonzinhos. Então, tô gostando. Anos tem a sua escola? Tem 10 anos. Vamos fazer agora... Já tem 10 anos, né? Devido ao espaço, mas a de abertura mesmo vai fazer agora em agosto. Então, 10 anos. você já criou uma identidade com o teu corpo ali, de trabalho. Sim, tenho funcionárias, inclusive antigas, que estão comigo desde o começo. Tem muitas que cresceram na empresa, né? Começaram como auxiliar, hoje já são professoras, que eu dei essa força, né? Esse impulso assim para elas, olha, tem que estudar, tem que fazer. E elas gostaram da ideia, se dedicaram e perseguiram um sonho, né? Então, isso tudo eu acho que faz parte de você estar trabalhando com esses colaboradores, né? Tem que dar sempre força para estudar. Hoje, inclusive, tem 2 ou 3 lá que estão até fazendo faculdade, justamente porque a tia Gabi ficou em cima. Olha, cadê a faculdade? Olha, cadê a faculdade? Vamos fazer uma faculdade, né? Para ter esse gosto, dar essa continuidade, né? Porque eu acho que professor é isso, não pode parar. Sim. E aí eu te pergunto, né? Você tem tantas ações, tantos olhares, é lidar com o bebê e aquele bebê está amarrado a uma família, a um contexto, a um todo, não é? Com os seus valores, e aí você olha para outra criança e tem outra família, outro contexto, outros valores. E eu te pergunto, todos esses cursos, a faculdade que você estudou, né? Ela te preparou para você ser essa gestora que você é hoje? Com certeza não. Lógico que a gente sempre aprende alguma coisa. Tem sempre uma coisa nova a ser aprendida. Por esse motivo, eu acho que tem esse gosto de eu querer estar sempre estudando, sempre lendo, sempre aprendendo. Tem sempre algo importante a ser aprendido. Porém, muitas coisas são muito bonitas no papel, né? Na prática mesmo, é outra formação, é outra lógica, é outra conquista a ser feita, né? Então, você precisa ter também outras habilidades, né? Como espírito de liderança, por exemplo, né? Ter o comprometimento, gostar principalmente do que faz, porque às vezes vem algumas coisas para você que vão te desanimar no meio desse caminho. Sim. Assim como qualquer outra profissão. Sim. Mas o principal é que se você tem amor ao que você faz, nossa, pode vir o que for. Você vai dar essa continuidade. No outro dia vai levantar, vai respirar e falar, olha, tô aqui. Eu costumo dizer o seguinte, que o cansaço da gente que faz o que gosta não é mental, ele é físico, porque a gente não para. Porque não é mental, porque não é aquela coisa, como é que eu vou dizer assim para você, que você não esteja achando agradável, que esteja indo de confronto com aquilo que você acredita, você está fazendo algo que você ama. Então, quando a gente ama, a gente está com interesse na coisa, né? Isso. E isso vai desenvolvendo e vai atraindo. E assim, o que eu vejo bonito na sua história é porque a escola, ela é você. E você está produzindo outras pessoas com esse olhar, com esse carinho, com esse apego, não é? Porque você acaba criando amor. Embora a escola não seja parede, né? Não seja só estrutura física, mas a gente cria amor àquele espaço. Com certeza. E uma das coisas que eu mais senti com a minha equipe é o quanto faz falta estar no espaço. E depois que a gente voltou... E se dedicar. Não é? A gente sentiu assim, meu Deus, como a gente convive aqui dentro, como esse lugar é significativo. E a gente conseguiu, assim... A gente não tinha noção, porque normalmente a gente chega assim, ainda bem, sextou. Mas, assim, sextou. Mas a gente pensa assim, como que esse lugar faz parte da gente? Faz parte de uma história, né? Quem é que não lembra de uma história quando era criança, com o seu professor, aquele seu primeiro professor? Eu lembro da minha primeira professora até hoje. Eu também.
Eu também. E aí eu te falo, eu ouvi você hoje já falando de mediação de conflito, implícito aí na tua fala, né? Quando você pergunta ao amiguinho, por que bateu no coleguinha? A mediação de conflito, né? A sua comunicação, o seu olhar para a criança, né? O seu aconselhamento para a mãe que está chegando. Então você vê quantas habilidades, quantas soft skills você atua sem haver, digamos assim, sentado no banco escolar para estudar sobre isso. É verdade. Porque, na verdade, isso vai acontecendo e vai desenvolvendo. E as soft skills, Gabi, é um ramo de estudo recente, eu vou dizer de 20 anos mais ou menos para cá, que a gente vem pensando assim, academicamente sobre essa inteligência emocional, né? Entendendo a nossa reação, entendendo o que dispara, por exemplo, você ficar nervosa, você ter medo, você chorar. Então, todo esse trabalho da gente entender o nosso corpo, o nosso autoconhecimento, fazem diferença na nossa atuação. Então, a nossa pesquisa é exatamente sobre isso, para provar que nós, como gestores, precisamos de um aporte, precisamos de uma atualização, de uma formação nessas habilidades. Sem dúvidas. Eu até, né, aproveitar para falar aqui agora, eu não havia escutado falar sobre soft skills. Sobre soft skills, perdão. Mas atualmente, depois quando você me fez o convite, eu falei, gente, que interessante, deixa eu estudar um pouquinho. Aí fui pesquisar, né? Aí eu li que basicamente eu já faço muita coisa já na minha escola, né? Trabalhar esse desenvolvimento de liderança com as crianças, né? Essa autonomia, nessa busca de autonomia, essa comunicação, né, com as crianças. Então isso tudo já está mesmo que eu já faço, trabalhar a inteligência emocional dela, isso tudo eu já faço. E tudo agora vai se encaixando, eu acho que a partir desse novo momento começa a se encaixar mais, porque aí a gente vai ter justamente um norte, né, para a gente poder englobar isso tudo, poder estar trabalhando da melhor forma possível. Porque é interessante que no momento em que você compreende que tudo que você já faz intuitivamente, porque assim, a gente começa no nosso trabalho de pedagógico no intuitivo, né? Vai por aqui, é melhor, não, com aquele ali você fala assim. A gente vai, nas relações humanas, a gente vai percebendo que existe um campo de estudo que pode nos embasar, com isso nos dá mais uma segurança de como a gente agir. É verdade. Então, assim, todo gestor que chega aqui, eu pergunto, vem cá, a universidade, ela te preparou para? E o que, assim, é 100%, você que está acompanhando aí todos os papos com o gestor, você está afirmando comigo, que todo mundo que senta aqui fala, olha, a universidade, ela não me preparou para ser gestor, ela te prepara para ser professor, mas ser professor é uma coisa, gerir pessoas, principalmente. Olha, né? No caso, prestar contas, fazer cotação, ter essa visão, ter que estar ligada à legislação, porque a legislação mudou, né? No marco visual, você tem que estar de acordo. Quer dizer, é muito maior, né? Ter que fazer a parte de departamento pessoal, porque tanto no ensino privado quanto no público, você tem ali horário, tudo, você tem tudo que ser organizado. Sim. Então, assim, são outras competências que a gente não está preparado, né? E que só sendo uma pessoa guerreira que nem você, para desbravar, né? Para correr atrás e, fundamentalmente, tendo um apoio familiar. Porque eu costumo dizer, se a família não está junto, gente, você já tem assim, 50% de negação aí no teu trabalho. Exatamente. E olha, e a escola foi justamente isso. Acho que veio para unir mais ainda a família. A minha filha, por exemplo, ela, quando mais nova, desde que ela se conhecia por gente, falava que quando crescesse queria ser bióloga marinha. Tá, assim fez, né? Fez ensino médio de biologia marinha, aí entrou na faculdade de biomedicina, faltando aí na época ela começou a trabalhar lá na escola. O bichinho da educação mordeu você. Já era. Exatamente. Já entendi, começou a trabalhar. Já entendi, você também entendeu. Faltando uns meses para ela terminar a faculdade, você acredita que ela largou tudo para se dedicar? Ela, é isso aqui que eu gosto, mãe.
é isso aqui que eu quero. Menina, eu quase surtei, né? Porque depois de anos o pai pagando uma faculdade, para no final ela falar que não queria mais aquilo, ela, mãe, é professora que eu quero ser. Eu falei, então se você quer ser professora, você vai começar do zero. Aí eu paguei uma formação de professoras para ela, e hoje ela está fazendo faculdade de pedagogia. Ela só não está mais trabalhando comigo porque, infelizmente, precisou... É casada, né? Então precisou acompanhar o esposo, que eles foram para outro estado. Mas é professora também. Mas aí, de repente, num outro momento, volta ela para estar com a mamãe. Cenas dos próximos capítulos. Você hoje é professora. Mas, assim, eu acho muito lindo quando você consegue olhar para a tua descendência e ver... Que aquele teu fruto, né, está acontecendo. Eu me emociono com isso, porque eu digo que a minha filha é muito melhor do que eu. Né? E ela é musicista, é compositora, e assim, eu olho e penso assim, caramba, alguém vai tocar meu piano. Não vai ser assim, que se eu ia o piano velho da minha avó que está aí há anos. Eu penso, não, ela vai tocar meu piano. Ela vai ter alguém que vai ler as minhas partituras. Vai ter alguém que vai pegar todos os livros, né? Todo o investimento de uma vida. Ai, Deus, muito obrigada. Porque é um presente tão grande. É verdade. Você ter um filho que continua por dom, por amor, e não por obrigação. É verdade. Né? Então, assim, é uma alegria assim, tremenda. E assim... Eu vou te falar uma coisa, 90 contra 1, tua filha num lugar cheio de amor, sonho da mãe, o pai ajudou. Tu acha que a bichinha da educação não ia pegar? A última coisa que ele recebeu... No começo assusta, né? No começo assusta, mas depois eu tenho muito orgulho de ver a professora que ela se tornou. Ela chegou a ser um tempo lá, coordenadora lá na escola, e não por ser a minha filha, e sim pela competência que tinha mesmo. E hoje ela tá, assim, uma mãezona, ela estimula as minhas netas, não é porque são minhas netas, mas elas são extremamente inteligentes devido à estimulação que ela faz. Gente, a pessoa ainda é avó. Você entende que a pessoa aqui ainda é avó, tá? Então, olha só, vou dizer pra você, trabalho não mata, não. Trabalho é bom, trabalho rejuvenesce, olha a pele, olha a pele. Então, você que tá aí, gestor, repara, a melhor coisa que tem é quando a gente coloca o coração naquilo que a gente está fazendo. E eu estou vendo a Gabriele aqui com todo o coração, né? E isso, assim, nos agrada muito, porque eu não preciso nem pisar lá para saber o quão bem essas crianças são cuidadas, educadas e amadas. Obrigada. Gabriele, de fato é mesmo. Que prazer, Gabriele, ter você prazer aqui. Que eu só quero te agradecer e pedir para você falar, né? Olha para cá, fala para esse pedagogo que está aí pensando em abrir sua escola, tem aquelas amigas que querem juntas falar, vamos abrir nossa educação infantil, porque com certeza tem gente assim assistindo. Divide com eles, dá uma palavra que você possa deixar. Então, tem uma frase que eu gosto bastante, que é do Walt Disney, que, querendo ou não, acabei me inspirando nela, né? Se você pode sonhar, você pode fazer. Então, assim, sempre foi um sonho querer ter uma escola, mas eu não tinha, né, não só os recursos, ou não sabia nem por onde começar. E as coisas aconteceram, porque eu acredito, inclusive, que as palavras têm poder. Então, sempre eu falava, o dia que eu tiver minha escola, eu vou fazer assim, o dia que eu tiver minha escola, vou fazer assado. E acabou que a coisa aconteceu, e hoje eu estou aqui como gestora, já vou fazer 10 anos, e Deus quer que dê essa continuidade ainda por longos anos ainda. Amém, amém. Coisa boa, viu, meninas? Olha lá, eu vou emagrecer. Isso aqui é um bate-papo. Eu sei que quem tá aí do outro lado é gente que nem a gente, que faz a diferença na educação e que luta por uma educação de qualidade. Quero deixar um abraço forte para todos os gestores que estão aí do outro lado, para você que é estudante de pedagogia, sabe, sempre é tempo de estudar. Vamos olhar a Gabriele aí como um exemplo de uma pessoa que estuda, que vence uma doença e que, levanta a cabeça, vamos trabalhar e vamos fazer diferença e transformar vidas. Muito obrigada, Gabi. Eu que agradeço, meu amor. Que bom. Foi ótimo. Eu tava nervosa. Foi ótimo, viu? Tchau. Até a próxima. Tchau, boa noite.